Sejam bem-vindos ao Cibernético, o canal que mais analisa, e hoje estamos aqui com o Galaxy S23, review completa, tão pedida por vocês, do modelo menor, que é o mais subestimado, porém é o melhor custo-benefício ao meu ver, e a gente vai conferir tudo isso, todos esses dias que eu pude testar com esse bichinho, beleza? Não esquece de deixar o like, dar confiança que esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer para manter o padrão de qualidade. Gostaram do cenário aí no fundo? Então, a gente sempre vai modificar ele. Se você quiser também comprar esse produto, tanto S23, S22, S21 ou até mais abaixo, eu vou deixar o link aí embaixo. Comprando por lá, você ajuda o canal com uma comissão a trazer novos produtos e não gasta um centavo a mais para isso, beleza? Então, dá essa moral aí. Tendo isso em conta, então agora partiu! E bom, pessoal, apesar do foco do vídeo ser o Galaxy S23, vai ser inevitável a gente fazer algumas comparações com o modelo antecessor, que é o S22, que eu usei por mais de um ano como meu principal e gostei bastante. Mas não será um comparativo. Se você quiser ver um vídeo mais detalhado sobre isso, eu já fiz aí S23 versus S22, bem detalhado e técnico, beleza? Vamos lá começar com o seu design, que pode desagradar muita gente, ou você ama ou você odeia pelo que eu vi. Já vi gente falando que é feio, já vi gente falando que é bonito. Ao meu ver, ele não é o design ideal, mais bonito de todos, porém ele tá mais minimalista e premium, porque ele fica mais parecido com o modelo Ultra. Aquela borda que ficava no canto das lentes do S22 foi embora e agora elas ficam todas separadas. Já na parte da frente, o visual frontal continua exatamente a mesma coisa, com a câmera recortada embaixo da tela. Se você comparasse o S22 com o S23, lado a lado, se eu não falasse qual que era, pela parte da frente você não saberia qual que é. Porém, tivemos um upgrade, que vamos citar no próximo tópico, que é a nova proteção Gorilla Glass Victus 2. Isso dá uma resistência a mais para o produto. O Victus do S22 já era muito bom, né? E disseram também a Samsung que melhorou a construção aqui do aro de alumínio. Na prática, como eu cito lá na análise, o design é a mesma coisa, você não vai ver diferenças, assim como eu tinha visto do S21 para o S22, que era um design de plástico e menos robusto. Agora, cara, é um design assim, o que vai mudar vai ser praticamente aqui na parte traseira. A Samsung disse que tem algumas melhorias com materiais mais premium. Ah, e outra coisa importante também que eu já ia me esquecendo, é que agora ele tem cerca de 12 peças recicláveis, dobrando o número do S22, que era 6. Isso inclui a bandeja SIM, o plástico também e outras coisas aí. Agora a gente não vai notar isso, né, só a longo prazo, quando realmente precisar de peças, esse tipo de coisa, né? Mas enfim, passando agora para a sua tela, também continua a mesma coisa do ponto anterior, porém teve uma novidade incremental interessante, que é o pico de brilho, que agora se assemelha ao modelo Ultra, chegando até 1750 nits. Embaixo de sol forte, você vai ver uma diferença grande. Na verdade, nem só embaixo de sol forte, porque eu até falo no vídeo passado, eu estava acostumado com o S22, usar durante a noite, assim, no ônibus, e quando eu passei para o S23, eu falei, caramba, esse celular parece uma lanterna de tão brilhante. Daí, o brilho ficava mais ou menos na metade aqui no automático, no S22. Agora no S23, o brilho eu tenho que baixar, então dá toda a diferença, tendo em vista que o S22 tinha um pico bom já de 1300 nits, mas aumentou 450, isso é perceptível na prática. Tirando isso, pessoal, a tela continua exatamente a mesma coisa. Mesma polegada 6.1, mesma resolução Full HD+, continua LTPO, 120 Hz adaptável e todas aquelas tecnologias presentes no ano passado. Mais uma diferença é a proteção, que como eu já falei no ponto passado, agora ela foi reforçada uma geração acima e conta com o Gorilla Glass Victus 2, né? Cara, e é difícil achar uma crítica para essa tela. O que eu poderia falar? Ângulos de visão são impressionantes, você fica de cara, tanto cores quanto saturação, os ângulos, a visualização, é tudo perfeito. Talvez o que poderia ser melhor é ela ser compatível com a S Pen, que não é, né? Mas aí é pedir demais. Ou talvez, para quem não curte telas muito pequenas, pode se incomodar com 6.1 polegadas, poderia também vir Quad HD+, assim como vinha nas gerações passadas, né? Acho que desde o S21 que a Samsung começou a priorizar essa resolução mais alta apenas no modelo Ultra, descartando os menores. Mas Full HD+, num celular para Quad HD+, cara, você tem que ter o olho muito clínico. É lógico que dá para ver diferença
mas no dia a dia, né? Já que estamos falando disso, mais uma crítica que eu faço é que poderia dar para mudar a resolução, assim como no modelo Ultra, tipo é Full HD, mas deveria dar para baixar para 720p, 480p, assim economizar mais energia, né? Nos outros aparelhos, no S8, por exemplo, você conseguia fazer isso, e aqui não. Enfim, e agora o ponto mais pedido por muitos, a parte do seu desempenho, o hardware evoluiu, como já falamos, do Snapdragon 8 geração 1 do S22 para o Snapdragon 8 geração 2, que, sinceramente, não vai dar muita diferença na prática. Não adianta passar pano aqui, eu ficar inventando, falando que, nossa, tá 30% superior, como a Samsung disse. Beleza, pode até tá, mas você vai usar aonde esse desempenho? Onde que esses 30% se reflete? Porque se você vê o speed test que eu fiz, conclui que o S23 tá alguns milésimos de segundo mais rápido, né? Dependendo da ocasião. Vai abrir o jogo talvez uns 2, 3, até 5 segundos mais rápido, mas o que é 5 segundos na sua vida? Cara, só vai mudar isso. Talvez naquele jogo extremamente pesado, no futuro, ele dê conta do tranco por mais tempo e você consiga até alcançar uma opção gráfica acima, esse tipo de coisa, né? Mas temos uma novidade interessante que é muito bom a gente mencionar, que é o Ray Tracing. Atualmente são pouquíssimos jogos compatíveis, que é basicamente o traçado de raios, uma tecnologia que já estava presente nos computadores, nas placas de vídeo da Nvidia, tanto nos consoles. Porém, chegou só agora nos celulares, o S22 para baixo não é compatível, e isso permite um realismo ainda maior nos jogos, com reflexos incríveis se assemelhando à vida real. Vamos ver se no futuro essa parte vai ser bem explorada e veremos jogos de peso como a indústria está prometendo. Tirando isso, pessoal, ele vai rodar tudo do bom e do melhor. Existe o Thermal Throttling sim, porém ele foi reduzido. Ele ainda continua com aquele probleminha de superaquecimento, mas muito menos, cara. O Snapdragon 8 geração 2 foi uma mudança interessante nessa parte, como eu falei. Na questão de velocidade, de opções gráficas, tipo de coisa, não vai mudar muita coisa, porque o processador passado já era muito bom, porém ele era muito beberrão e pouco econômico, e também ficava esquentando mais e tinha mais Thermal Throttling. O Thermal Throttling, basicamente, é quando o processador não está dando conta do recado, ele meio que abaixa a potência e você vai sentir pequenos travamentos. Isso aconteceu comigo no Genshin Impact e no Fortnite, depois de uns 20 minutos, aí vai depender muito da jogatina e da ocasião, mas acontece, porém o S22 acontecer com mais frequência. Mas, cara, sendo sincero, isso é besteira porque ele roda tudo sim. Se alguém fala, oh meu Deus do céu, tá superaquecendo. Não, cara, isso daí é besteira. Ele vai conseguir dar conta do recado sim e não é fator de compra nem de longe. Se fosse lá no S20, S10, eu até entenderia. Até o S21, que esquentava bastante, mas S23, cara, tá bem de boaça. A parte do software também agrada bastante, já que ele vem com One UI 5.1 e Android 13 de fábrica, ou seja, ele vai receber, segundo a promessa da Samsung, até o Android 17, 4 grandes atualizações e ainda mais uma de segurança. Então, se você pensa em comprar e ficar desatualizado, pode ir sem medo, porque o S23 vai durar por longos períodos. E mesmo caso ele ficasse desatualizado, existem as custom ROMs e também ia demorar muito para os aplicativos deixarem de funcionar. Isso é um ponto muito positivo. E na questão do software, ele também é bem funcional, porque tem alguns recursos a mais. Não é muita coisa não, tá? Algumas bobeirinhas assim que você não encontra no S22 para baixo, mas que pode chegar via atualização de software. Ah, uma coisa bacana, que esse daí não é bobeirinha, que eu acho muito legal, que ainda é exclusivo do S23, pode ser que chegue muito em breve para outras plataformas, para S22, S21, até menos. Ó, quando a gente segura aqui, a gente consegue remover objetos e pessoas apenas assim. Olha lá, removeu o copo. Lógico que ainda não tá perfeito, né? Mas se eu, por exemplo, quisesse salvar essa imagem, olha lá, ele fez um recorte bem amador por enquanto, mas de qualquer jeito é uma função legal que deveria chegar para todos, já que o iOS 16 já vinha com isso nativo, né? Tirando isso, ele tem também algumas coisinhas de câmera aqui, grava com um FPS mais alto, tá mais otimizado, né? Consegue uma pontuação melhor no AnTuTu Benchmark, mas o software dele é muito bom sim, você não vai ter travamento e engasgos,
como era a TouchWiz antigamente. Esquece TouchWiz, esquece Samsung Experience. Quando entrou a One UI já melhorou muito e tá cada vez evoluindo mais. Ponto polêmico, a sua bateria. Foi onde eu paguei com a língua, eu já fiz o teste completo, você pode conferir aí depois. E lá eu consigo absurdos 9 horas de tela em 60 Hz, economia de energia ligado, mas no geral, e se você restringir algumas funções e economizar bem, vai dar pelo menos umas 8 horas. É lógico que bateria é um ponto polêmico porque depende muito do uso de cada um. Em 120 Hz, sem economia de energia ligada, sem restringir nada, eu consegui 5 horas e meia, o que já é muito superior que as 22, você vai conseguir no mínimo do mínimo, pelo menos 2 horas a mais do que era o bichinho passado, que era terrível de bateria. É engraçado que tem gente que ainda cisma em defender, mas S22 você não dá pro cheiro, sua bateria era horrível. Isso porque o gerenciamento melhorou aqui, o Snapdragon 8 geração 1 passado era muito beberrão, ele bebia mais do que um Opala e o gerenciamento também não conseguia ser muito bom. Apesar de ter aumentado apenas 200 mAh, que o S22 tinha 3.700, agora temos 3.900, a Samsung conseguiu fazer milagre. Eu vou pagar com a língua, arrancar minha língua aqui, porque eu não botava fé, cara, não botava nem um pouco de fé. Os inscritos ficam me zoando e, você falou isso e você estava errado. Realmente estava errado, eu tô aqui para admitir, né? Eu sou sempre muito sincero e transparente. Quando eu erro, eu venho e falo. E eu admito que o S23 tá top demais nesse lance. É um outro aparelho, mudança da água pro vinho. E para finalizar essa parte com chave de ouro, o tempo de carregamento também melhorou, já que o S22 para encher de 0 a 100% com o carregador de 25 watts que vem direto na caixa, era de 1 hora e 35 mais ou menos, agora em 1 hora e 10 ele já enche totalmente. Bacana, tá melhor em todos os sentidos. Quanto às polêmicas câmeras, também melhoraram em todos os sentidos. Eu vou fazer um resumão aqui, porque eu também já gravei uma análise completa e separada, destrinchando tudo. É o vídeo mais completo, o review mais informativo que você vai ver no YouTube. Depois dá uma conferida lá, eu garanto pra você. Mas vamos resumir tudo que eu falei lá. Basicamente, ele continua com o mesmo hardware e conjunto de câmeras na traseira. E as maiores evoluções, assim como eu cito no passado, são 4. A primeira delas seria a sua câmera frontal, que ela possui um novo sensor de 12 megapixels e consegue melhorar muito o que o S22 era. Dá uma olhada num comparativo completo de dia aí. Em todas as condições e circunstâncias de luminosidade, ela prevalece, porque anteriormente eu até falo que a câmera do S22 era ruim porque ficava uma fumaça tosca, o foco ficava se perdendo, né? Não era uma câmera ruim, mas ainda precisava melhorar muito. Aqui sim é uma câmera digna de top de linha, de respeito. Segunda coisa que chama atenção é nas gravações noturnas em todas as lentes. Se você ver, vai dar uma diferença brutal. E o S23, mesmo tendo o mesmo conjunto, ele tem o novo software que consegue fazer um processamento de imagem muito superior durante baixa luz, principalmente na frontal, que agora ela também tem o Nitografia, que estava presente na geração passada apenas nas traseiras. Terceira coisa que chama bastante atenção é a sua câmera telefoto, que deu uma boa evoluída, principalmente no pós-processamento. Quando você tira uma foto de longe utilizando o zoom híbrido acima de 5, 10x, ele vai tentar reconstruir essa imagem através do banco de dados, e na maioria das vezes ficava parecendo uma pintura a óleo, bem tosco e bem artificial. Ainda está ruim, mas melhorou. Quando você tira uma foto até 10x, é aproveitável, né? Eu não recomendo você usar o 30x, porque isso daí é mais para casos extremos, mas se você quiser, você consegue espionar seu vizinho. Olha a sacanagem com a câmera de 30x. Não vai dar para ver muita coisa, né? Mas melhorou, câmera de zoom, eu gostei. A quarta coisa são os avanços de software, que ele melhorou tudo que a gente já tinha visto no S22, como por exemplo agora o modo Super Steady, grava até 2K, o modo retrato, que era 1080p, grava em 4K, temos o modo profissional agora disponível na câmera frontal, tanto ele quanto o Expert RAW, temos mais configurações, o HDR10 Plus agora também aceita na frontal e aceita na traseira 4K 60 fps, tudo que a gente já tinha visto, basicamente você vai conseguir gravar em 4K ou 2K resoluções maiores, né, que geralmente era travado em 1080p. Essa câmera tem muitas coisas aqui, cara, tem até algumas configurações novas, mas como eu falei, se quiser uma coisa mais detalhada, confere a análise completa lá que você vai gostar, beleza? Outra coisa que eu acho importante mencionar, que ninguém fala muito, é de algumas funções interessantes que a Samsung utiliza, como por exemplo o modo DeX, que basicamente transforma
o seu celular em um computador, só você plugar um cabo aqui, ou então você pode utilizar ele via Wi-Fi, sem cabo, né? Teve alguns upgrades e aprimoramentos todo ano quando lança uma geração nova, a Samsung cita isso, falando que melhorou alguma coisa, né? E cara, você nem precisa ter um computador, só você ter um monitor aí, caso não queira ter a dock, porque antigamente precisava da dock separado, agora não. Você só coloca aí na mesma rede, o que eu não recomendo muito, prefiro usar cabo por causa do lag, né? Você pode até jogar, tem muita coisa compatível e isso é um destaque enorme da Samsung que a galera esquece de falar. Você também consegue de uma forma mais fácil vincular os seus aplicativos com Windows 11, com Windows 10 está compatível também, mas com Windows 11 tem uma compatibilidade maior, não é só exclusividade isso do S23, já outros aparelhos tinham, mas eu acho legal de citar. E outra coisa que o pessoal não cita muito é o seu modo diretor, que você consegue gravar com todas as lentes simultaneamente, ó, as traseiras e a frontal, e agora também recebeu um recurso, vocês estão vendo bem aqui, uma setinha para baixo laranja, você consegue escolher os takes que você quer gravar e separar. Uma novidade muito bem-vinda que eu tinha criticado no passado que não dava, né? Outra coisa que ficou esquecida, que eu sempre gostei muito, é tanto o Music Share, que você consegue compartilhar a música de uma forma mais rápida, quanto o carregamento reverso. Se você vir aqui ó, na central de notificações e procurar Wireless Power Share, aqui ele até dá um tutorialzinho que você consegue carregar o seu fone, seu celular. Hoje em dia, praticamente 90% dos dispositivos aí são lançados com essa tecnologia, quer dizer, 90% dos tops de linha, eu quis dizer, intermediários também, né? Então, você coloca aqui, você consegue, sei lá, compartilhar a bateria com seu amigo em um bar, em alguma festa, num campo de bola, e qualquer coisa você coloca aqui, ah, meu celular tá acabando. Pode te ajudar também na emergência. Uma coisa que eu fiquei triste falando em emergência, que não veio, foi o rastreamento via satélite. A Samsung disse que ainda não estava preparado, deu uma desculpinha lá, eu acho que já deveria vir. O Apple Watch tem e os aparelhos, os iPhones também, né? Isso salva vidas, é uma coisa que assim, mais pra encher linguiça eu entendo, mas se tivesse a gente ia aplaudir com certeza. Indo então agora para a conclusão, S23 vale a pena? Bom, pelo preço de agora fica meio difícil de recomendar, né? Porém, é só você esperar alguns meses que vai cair bastante. Como eu disse, eu sempre vou alterar o link aí embaixo. No momento, você não encontra ele por menos de 6 mil, 5 mil e pouco, se for a versão de 128, né? Essa daqui é a versão de 256, então é um pouco mais caro. Mas se você tiver grana, com certeza eu vou falar para você comprar, porque ele é muito bom. Se você for uma pessoa super entusiasta, que quer tudo do bom e do melhor, aí eu vou ter que recomendar o modelo Ultra mesmo, porque esse daqui não aceita canetinha, não tem uma câmera de 10x de zoom, não vai até 100x, tem algumas funçõezinhas a menos, né? Só que a diferença de preço é exorbitante. O modelo Ultra custa 3, 4 mil reais, até dependendo do caso, a mais do que esse modelo padrão. Caso você goste de mais bateria e também uma tela maior, aí eu vou te recomendar o modelo Plus. Ele também é muito bom, só que tipo, não vai mudar muita coisa, né? Mas ele vai custar cerca de 600, 700 reais mais caro do que esse padrãozinho aqui. Você pode economizar, né? E ter um aparelho mais compacto. Se você tiver vindo de outra marca, uma geração abaixo também, um S20, um S10, também vai ser um upgrade muito grande. Caso esteja vindo dos iPhones, bom, pode ser que sim, né? O que vai mandar mais aqui é o sistema operacional, mas eu recomendo você pesquisar e colocar na balança todas as suas necessidades de usuário, o que você mais gosta, o que você não gosta, daí ver uma tabela, um comparativo, o que tem nele, se te atende bem. Então é isso, pessoal. Deixa likezão aí, se não deixou no começo. Espero que vocês tenham gostado desse review. Aquele abraço de sempre. Até a próxima. Valeu e fui!